E se eu te dissesse que tem um país na Europa que está sendo duramente criticado, triturado pela opinião pública mundial, sendo chamado de racista, xenofóbico, intolerante, que não quer aceitar o multiculturalismo e de tudo que é nome que você possa imaginar, mas que na real está fazendo exatamente o que a maioria dos europeus e até de outros países gostaria que seus próprios governos fizessem. E o mais irônico de tudo ainda é que esse país que sofre duras críticas é um dos mais seguros que se possa viver na Europa. Zero illegal migration, which means zero terror attacks. Poland is the only country in Europe without terror attack. We don't have staff, we don't have rape in parks, we don't have all this rubbish in Poland. Why? Because we are very, very strict on migration. They are not refugees, they are illegal migrants committing crime. They are criminals. They should be sent back, punished, and then sent back from wherever they came from. So people are afraid to say obvious facts, and we are not afraid. That's why we are so successful. Again, Eurostat, the lowest unemployment, the highest GDP growth. We are just booming. And the most important, one of the lowest debts in Poland, public debts. But the most important thing is zero illegal migration equals zero terror attacks. The safest place in Europe. E porque mesmo assim, essa galerinha aí gosta de criticar, detonar por conta da política interna desse país, principalmente a pauta da imigração. E sim, o país que eu estou falando é a Polônia, que meio, digamos assim, virou a vilã da Europa. Mas será que é bem assim? Será que não tem outro lado que a mídia tradicional não te mostra de verdade? Bom, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Sem enviesamento político ou qualquer coisa assim parecida, apenas mostrando o outro lado da história. E que parece que esse lado, ao meu ver e para muitas pessoas, tem muita razão nisso tudo. Afinal, no fim das contas, o essencial que todo mundo aprende e ouve desde pequeno é que se você está na casa dos outros, na casa de terceiros, você tem que seguir as regras de lá. Mas antes, você já sabe, não se esqueça do seu like, que é muito importante, faz uma diferença enorme, de comentar aqui no vídeo a respeito do tema ou uma coisa aleatória que ajuda no engajamento. E se vocês estão nos seus celulares, hypem o vídeo, beleza? E se fizerem tudo isso, eu vou curtir seus comentários. Bom, você provavelmente já viu alguma notícia batendo na sua tela, nas redes sociais vizinhas, voltado na parte política, que a Polônia está fechando as fronteiras, que a Polônia suspende asilo, que a Polônia é acusada de violar direitos humanos, que a Polônia está se recusando a aceitar imigrantes legais. E ainda entra naquele aspecto religioso, que a Polônia é declaradamente cristã. E aí, se você é como a maioria das pessoas que passou o olho, que formou uma opinião em 3 segundos e seguiu seu feed, você provavelmente já tem uma opinião formada a respeito do governo polonês e dessa atitude que eles estão tendo. Só que eu quero que você pare um pouco nesse piloto automático, você vai entender o que realmente está acontecendo lá de verdade com os países da Europa e até com países bem próximos a nós. Porque, cara, esse assunto é um resumo perfeito de um debate que tá comendo solto na Europa inteira, até onde o país pode ou deve controlar quem entra dentro dele. E olha, isso não é papo de teoria da conspiração, de uma teoria da agenda e tal, não, cara, isso é fato acontecendo agora, com data, com números, com pessoas de verdade. E já de começo eu já vou quebrar um mito que se tem por aí do governo polonês, que eles são contra os imigrantes. E não é bem assim, porque a Polônia não é contra imigrantes, ela é contra imigrantes ilegais. E existe uma diferença gigantesca entre uma coisa e outra. If you want to work in Poland, if you want to respect our culture, if you want to pay taxes, come to our services, ask for the permission, ask for a visa for 6 or 10 months. It's not a problem at all. We are not North Korea. Yeah. You cannot come in or leave the country. You can, but you have to do it legally. And first of all, you have to respect our culture. You have to respect our faith. You have to respect our society. You have to respect our tax system. You have to pay taxes. You have to be here legally. As I said, we haven't had even one terrorist. Why? Because there was no illegal migration. And we have to keep it that way. I don't care if they call us racist. I don't care if they call us nationalists. I care about my country and about my family. This is what I said to Kathy Newman. She was shocked. How can you say that? You can call me a pink elephant. I care about my family, about the safety of my homeland. That is why I love Poland. We're going to finish this interview. We're going to go out
and you will see how beautiful and safe Warsaw is. You know that, I know that, and many of the leftists knows that Poland is different, it's safe. This is why it's worth to fight for Poland. And I must say, I do believe, and I think that Poland is last stronghold of Christianity and normality in Europe. Porque se você analisar os fatos sem enrolação, a Polônia, meus amigos, é um caso à parte da Europa. Enquanto a gente vê a Europa pegando fogo com problemas de segurança, que é só você dar uma pesquisada simples aí nas redes sociais vizinhas, que vocês vão ver nitidamente isso, principalmente quando você acaba vendo notícias, analisando mais a fundo, não tirando fora de contexto, não julgando à primeira vista. Porém, entretanto, você vai ver que nesses países europeus que tem um grande fluxo de imigrantes ilegais que não respeitam a cultura e nem as regras daquele país e querem impor a sua à risca, e se você questionar sendo residente daquele país, tendo direitos, deveres, você é colocado como todas as fobias que vocês podem conhecer, eles colocam como argumento que você está sendo contrário a eles, mesmo que você tenha razão nisso tudo. Que nem eu falei para vocês, a Polônia repercutiu muito nas redes sociais e até na mídia mundial que ela meio que tem uma questão sobre a imigração ilegal, e que nem eu citei, imigração ilegal, não imigrantes que vão visitar o país ou que residem naquele país, certo? Porque eles têm a preocupação com a segurança dos seus cidadãos, que está ligada diretamente com a preservação da cultura e dos valores familiares. A Polônia tem uma identidade fortíssima, uma história de resistência que moldou quem eles são. É tipo a gente brasileiro, que tem aquele famoso nosso jeitinho, não do lado ruim, né? Mas aí a gente tem a nossa música, nossa comida, nossa cultura, sabe? A gente quer manter isso, correto? É a mesma coisa a Polônia. Eles defendem o direito de ter suas próprias leis, sua própria cultura, e isso, na moral, não é preconceito, é apenas soberania daquele país. É o direito de um país decidir quem entra e como entra. É que nem essa analogia simples aqui. Quando você vai na casa de alguém, ou até em qualquer ambiente, sendo na igreja, no tribunal, você tem que respeitar, você tem que ter modos naquele ambiente. Principalmente quando você é visitante, entende? Agora imagina se você simplesmente invade a casa da pessoa sem ser convidado, ou até mesmo é convidado e ainda quer ditar como as coisas devem funcionar. Não faz sentido, não é? Porque é fácil falar dos outros quando não é você que está passando na pele, literalmente. E com os países é a mesma coisa. Só que, infelizmente, isso não acontece com muitos imigrantes ilegais que vão a um determinado país. E essa é a parada, cara. A Polônia não tá fechando as portas para quem quer uma vida nova e quer somar com o país ou simplesmente quer visitar lá. Eles estão sendo firmes com a imigração ilegal. E por que isso é tão importante? Porque a imigração ilegal muitas vezes traz uma série de problemas que a gente não pode ignorar. Não dá pra gente aceitar tudo que a mídia joga por aí. A respeito de, por exemplo, eles estão naquele país, então obrigatoriamente tudo aquilo que eles fizerem é aceito numa boa porque eles estão buscando refúgio e coisas do tipo. Mas as pessoas parecem que perderam um senso de que você tem que se comportar naquele país, naquele ambiente, sabe? Respeitar as regras, os limites e a cultura. Porque pensa comigo, se a pessoa entra sem controle, sem documentação, como é que o país vai garantir a segurança de todo mundo? Como vai saber de quem é quem? E a integração fica muito mais difícil. E até teve uma polêmica dessa questão da imigração ilegal em massa, que muitos países que receberam esses imigrantes ilegais, que não se comportaram ao molde das leis daquele país, você vai ver que a taxa de criminalidade, a taxa de coisas que vocês sabem muito bem, mais pesadas, aumentou. E as leis parece que são muito mais brandas com eles. Você tem que lembrar que a Suécia hoje em dia é um dos lugares mais perigosos da Europa, tá? Especialmente para mulher. Por quê? Porque durante as ondas de imigração do final dos anos 2010, a Suécia ela teve uma política de portas abertas. Então ela aceitou todo mundo da Somália, do Iraque, do Kurdistão. E essas pessoas, para se adaptarem à cultura nórdica, à cultura local, não é fácil. Se você dá uma pesquisada aí, a cidade de Malmo, quase nível Paris em termos de perigoso. Eu colocaria Paris, Birmingham, na Inglaterra, Bruxelas e Malmo como os lugares mais assim, barra pesada aí de toda a Europa. Que isso já está acontecendo não só na Europa, mas em países aqui perto. Os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá também. Todos esses países, se vocês analisarem muito afinco, essa política de imigração ilegal, sem nenhum tipo de respeito à cultura, respeito àquele país, respeito às regras, é inevitável que vai acontecer essas situações. Só que a mídia tradicional, essa mídia que muitos podem ver a notícia e já tomar uma decisão sem ao menos entender o contexto por detrás disso, joga como fosse algo normal, né? Algo isolado, é o caso isolado número 1000 essa semana, entende? E isso que a Polônia está fazendo não é preconceito, mas sim puramente uma questão de segurança. Agora, que para mim o que é curioso nessa história toda é como a imprensa internacional tem tratado a Polônia. O país virou alvo de críticas pesadas.
alguns grupos de direitos humanos, que vocês sabem muito bem, começam a detonar a atitude dos governadores daquele país. Mas o que a imprensa não mostra com a mesma ênfase é que a maioria dos poloneses apoiam o endurecimento das políticas migratórias. E não só os poloneses, muitos outros países europeus, cidadãos europeus, estão olhando para a Polônia e pensando, será que eles não estão certos? Será que meu país não deveria fazer o mesmo? A Alemanha, por exemplo, também começou a impor controles nas fronteiras. A França, a Hungria, todos estão endurecendo suas políticas. E por quê? Porque assim como a Polônia, em outros países europeus, a população está cansada. E se vocês dão uma pesquisada, tem um grande movimento, principalmente no contexto religioso, que envolve religião que quer impor a lei da religião em um país que não faz parte da sua, como por exemplo vários países cristãos estão enfrentando isso. Tem vários vídeos de passeatas de cidadãos e até imigrantes que respeitam as leis, a cultura, saindo para as ruas protestando com o aumento de intolerância, muitas vezes pelos imigrantes com a população local, entende? Que se você não aceita, que se você não abaixa a sua cabeça para tudo aquilo que eles falam, aqueles imigrantes falam para você fazer ou deixa de fazer, você é automaticamente rotulado como fóbico, né? Tudo que é fóbico é você. E a mídia não mostra isso, a mídia só mostra o outro lado da história. Só que a população daquele país não concorda. E a Polônia, como foge dessa maré toda, como está contra essa maré, é visto como uma atitude errada a se fazer, é visto como a vilã da Europa toda. Porém, você não precisa ser gênio para ver o que acontece quando as coisas saem do controle, como eu falei para vocês, vários países, Suécia, Alemanha, França, e muitos, inclusive o próprio governo, por exemplo, o governo sueco, já admitiram que tem uma ligação com a falha na integração de algumas comunidades imigrantes e o aumento da criminalidade. A mesma coisa acontece em outros países. E esses países que antes eram mais, entre aspas, liberais, estão agora correndo atrás do prejuízo, reintroduzindo o controle de fronteiras, endurecendo as leis de deportação. E a Polônia, vendo tudo isso, decidiu: não, aqui tem regra, aqui a gente age antes que a casa caia. É uma postura preventiva e não reativa, entende? E no fundo, o que a Polônia está fazendo é que qualquer país soberano tem o direito de fazer. Não vamos ser hipócritas aqui. Todo mundo fala que na casa dos outros a gente segue as normas de lá. Por que com países seria diferente? Um ser humano com 2 neurônios entende isso. Então, antes das pessoas julgarem a Polônia, vale a pena parar e pensar. E se fosse o seu país? E se fosse a sua casa? E se fosse a sua cultura sendo ameaçada? Até a sua religião sendo ameaçada? O que você faria? Bom, a Polônia escolheu proteger o que é dela. E por mais que isso incomode algumas pessoas, muitas vezes de um lado político, que vocês sabem muito bem, talvez seja exatamente por isso que a Europa inteira e o mundo está começando a prestar atenção no que eles estão fazendo. Mas e você? O que acha disso tudo? Será que a Polônia está certa ou errada? Será que a gente tem que repensar esse conceito? Ou será que a soberania, a cultura e a segurança de um povo, de uma nação, também tem que levar em consideração, não é mesmo? Deixe nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. E se você gostou do vídeo, não se esqueça do seu like, comentar, compartilhar, se inscrever, hypar o vídeo. Se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui, tem algumas maneiras que vocês podem me ajudar financeiramente, que está aqui na descrição. O apoia-se que você contribui mensalmente, deixando um valor demais, ou fazendo parte do Seja Membro aqui do canal, que já ajuda muito. Você paga um valor mensalmente simbólico, que faz uma diferença grande no fim do mês, e ajude esse canal a crescer. Então, no mais é isso, cara. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.